sábado, dia 1º, ela vai estar lançando o livro dela aqui na Catedral da Família, às 19h30, Danise? 19 horas. Venha prestigiar, o testemunho dela é forte, impactante. Eu não lembrava, ela já deu esse testemunho aqui hoje, a Jana começou a me lembrar. E eu falei, nossa, como que eu esqueci? Você pode abençoar a vida da Danise? Hoje ela vai liberar uma chave para nós, de Deus, do testemunho da Sandra. A Sandra não sabia, minha irmã vai 2 vezes ao ano ao Paraguai. E minha irmã não leva ninguém para compra assim que vai exceder, né? Porque é $500. Eu falei, Sandra, você não tem noção do livramento que Deus te deu. Assim, tanto que é sério. Minha irmã não leva porque aprende o ônibus dela e ela vai com 2 ônibus. Ela vai mais para fazer turismo em Cataratas. E quando ela chegou, ela falou, Dilma, quando eu vi o carro não chegando, sabe as coisas simples que Deus faz, às vezes na inocência da gente? Ela falou assim, Dilma, o carro não pega, a caminhonete de Orizães era, praticamente. E eu falei, Sandra, você não tem noção do livramento que Deus te deu. Então, assim, é Deus, né? Cuida da gente, né, Valéria? A gente até na ignorância da gente, Deus cuida. Vamos abençoar essa mulher que vai deixar uma chave. Nesse trimestre não, vai ser 2 meses, você vai gerar algo no mundo espiritual. Eu não sei o que você vai buscar aqui nesses dias, mas nós vamos gerar no mundo espiritual e vai acontecer no físico. Quem tem fé para isso? Eu tenho fé, porque esse lugar aqui é manancial de rios de águas vivas. Então vamos abençoar essa mulher que vai ser um canal de Deus para nós hoje. Senhor, nós abençoamos a vida da Danise com toda sorte de bênção. Senhor, eu sei que nesses dias o Senhor tem mexido, Senhor, internamente com ela. Senhor, revivendo lugares, revivendo assuntos. Mas Tu és aquele, Senhor, que tem dado vitória, que tem colocado essa mulher de pé. E assim como ela está de pé hoje, Senhor, a palavra que vier da boca dessa mulher levantará muitos. Senhor, a começar em nós, Senhor, a começar, eu sei que, Senhor, que as chaves que o Senhor vai nos entregar nesses dias aqui, vai abrir portas, Senhor, na vida dos nossos filhos, dos nossos maridos, e aquelas que ainda não têm um marido, que o Senhor vai dar também. Senhor, e nessa hora agora, nós liberamos esse ambiente na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tenhas liberdade nesse lugar, para agir nesse lugar conforme Tu queres. Senhor, nós estamos falando que nós vamos gerar milagres, mas quem faz o milagre é o Senhor. Senhor, nos dá a porção liberada dessa noite. Senhor, nós temos sede, nós temos fome de Ti, Senhor. Senhor, nos abençoa nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor. Quem é que está feliz aqui? Quem é que está precisando de felicidade aqui? Aleluia, Jesus. Né? Tem gente que está triste, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você, que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E ainda que os tempos sejam difíceis demais, né? A alegria do Senhor precisa abrilhantar a nossa alma, o nosso espírito, né? E nos abrir os olhos para que possamos ver diferente de tudo aquilo que a gente já tem enxergado, o cenário à nossa volta, né? Podeis vos assentar. Quando a pastora Dilma me convidou, eu fiquei muito feliz, porque a primeira vez que eu dei o meu testemunho foi aqui, em 2018. Foi a primeira vez que eu dei o meu testemunho. Algumas das queridas já estavam aqui na época, mas muitas não. E foi um momento muito especial,
para mim, sobretudo. Por quê? Porque eu nunca tinha falado nada do meu testemunho em lugar algum. Então, quando algumas amigas minhas, inclusive eu já estava escrevendo o livro, e aí uma das revisoras do meu livro, a primeira pessoa que foi revisar o meu livro, ficou sabendo que eu iria ministrar aqui. Ela falou assim, ministrar naquele dia especificamente. Ela falou, dê o seu testemunho. E aquilo eu fiquei assim, será que é o momento, né, de falar sobre isso? Será que as pessoas estão preparadas para ouvir? E ali eu orei ao Senhor, e o Senhor ministrou ao meu coração. E foi um grande mover de Deus naquela tarde. Foi um grande mover de Deus. E quando eu terminei o livro e mandei para a editora, eu terminei o livro recente, agora só na editora, tem 9 meses que está na editora. É um processo longo, porque é um projeto grande, não é um projeto pequeno. É um livro extenso, é um livro grande, é um livro denso, e um livro muito espiritual. E então, eu ia fazer o lançamento do livro em outro lugar, porque uma pessoa havia falado para eu fazer no lugar onde ela, que é o estabelecimento dela. Só que Deus, Ele tem os seus mistérios. E eu fui para São Paulo, cumprir algumas agendas, e ir em alguns podcasts falar do meu testemunho. E lá uma pessoa falou para mim, por que você não lança o livro lá na sua igreja? E eu fiquei assim, até agora eu não falei nada, né, com a pastora Cássia, nem com o pastor Salmo. E fui orar, falei, vou orar sobre isso. E aí ela falou assim, se lá foi o primeiro lugar que você ministrou o seu testemunho, nada mais ideal, digamos assim, né, do que você fazer o lançamento do seu livro lá. E eu fui até a pastora Cássia, e nós tivemos uma tarde muito gostosa, e sempre os compromissos, tanto dela quanto os meus, não permitiam a gente conciliar o nosso tempo. Então nós tivemos um momento muito abençoado, e Deus moveu, e Deus preparou essa data, que é o dia 1º. O que eu quero dizer com isso, queridas, é que nós temos o período das dores quando estamos gerando milagres. Esse livro tem 10 anos que eu estou escrevendo esse livro, porque ele é um documentário. Ele não é apenas um livro, ele é um documentário. E gerar milagres vai falar para nós de algumas coisas que eu quero abordar aqui nesta noite. Gerar milagre não é para qualquer pessoa. Existem pessoas específicas que foram outorgadas, determinadas desde a presciência de Deus, a onipotência de Deus, a eternidade de Deus, para gerar milagres. Existem pessoas que elas passam pela terra dentro de um senso comum, sim ou não? A passagem dela na terra é dentro de um senso comum de viver, de nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e por fim partir. Mas existem pessoas que Deus, Ele designa algo na vida dessa pessoa antes mesmo dela vir à terra. Porque primeiro nós nascemos do coração de Deus e no coração de Deus. Nós somos geradas por Ele. Primeiramente nós somos geradas na eternidade. Tanto é prova disso que a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que em Apocalipse, capítulo 3, vai dizer que tem a pedrinha branca com nome. Que nome é esse? É o nome que nós temos na eternidade. É o nome que será revelado no grande dia. É o nome que será trazido a nós. Este é o teu nome aqui na eternidade. Não que não somos conhecidos, muito pelo contrário. Nós somos conhecidos desde lá. E quando nós viemos para cá, nós já viemos com algo designado da parte de Deus. Portanto, nós precisamos entender os propósitos do Senhor para com a nossa existência física, humana e espiritual. Por quê? Porque nós somos espírito, alma e corpo. Nós nascemos primeiro lá. Posteriormente Ele sopra e Ele nos manda. E então nós somos o quê? Fecundados, gerados no ventre da nossa mãe.
E posteriormente nós ganhamos um corpo. E esse corpo carrega uma alma. E esse corpo carrega um espírito. E esse corpo carrega a vida. E aí é onde está qual vida nós vamos carregar. Se a vida do espírito ou simplesmente a vida. A vida. O viver por viver. E quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós vamos ver exemplos de homens que eram totalmente improváveis, de homens e de mulheres que eram totalmente improváveis, e que não tinha evidência alguma, que não tinha até mesmo qualificação diante dos homens, mas que Deus decidiu levantá-los em uma época, em um tempo, em uma geração, para cumprimento de um propósito. Nós precisamos entender que a nossa existência, ela precisa ter um propósito maior do que aquilo que nós passamos. E aí é onde entra, não é, a indignação santa. Quem é que já ouviu falar em indignação santa? Indignação santa é quando nós não nos conformamos. É quando nós nos posicionamos na presença do Senhor e nós entregamos tudo a Ele, porém, nós não passamos a responsabilidade que é nossa para Ele. E aí é onde nós temos chaves espirituais, chaves dimensionais do reino de Deus para nós aqui na terra. Para que o cumprimento do propósito, do desígnio específico de Deus nas nossas vidas se cumpra. Ainda que nós não entendamos nada, absolutamente nada, do que é que está acontecendo. Você não precisa entender, você precisa buscar em Deus a resposta. Aí, por vezes, Deus ele vai dar o silêncio por resposta. Detalhe, nem sempre Deus vai falar quando nós precisamos. E nós precisamos entender os códigos do silêncio de Deus. Porque os códigos do silêncio de Deus são pedagógicos e são provocativos para que nós nos derramemos na presença dEle. Para que nós nos prostremos na presença dEle. E venhamos depender integralmente dEle. Porque por vezes nós temos uma dificuldade de entender isso. E eu quero ler com você aqui uma passagem muito conhecida, quando Deus, ele chancela a sua promessa na vida de Josué. E a Bíblia diz, em Josué capítulo 21, no verso 44 e 45. Preste atenção nessa narrativa bíblica. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras. Em outras versões, nenhuma promessa alguma falhou de todas as boas promessas que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nós precisamos entender que a nossa jornada terrena aqui, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, ela tem uma linha cronológica, mas não dentro de uma cronologia humana, mas sim dentro do Kairos divino. Diante daquilo que é o desígnio de Deus para cada momento e cada fase da nossa vida, e cada etapa da nossa vida. Há momentos da nossa vida que parece que nós vamos sucumbir. Parece que nós não vamos conseguir. Parece que as águas vão nos submergir. Parece que está tudo fora do lugar. Parece que tudo perdeu o controle. Há momentos na nossa vida que parece que Deus não está nos vendo. Há momentos na nossa vida, há contextos da nossa existência que parece que Deus não existe. Sim ou não? Mas só parece. Só parece. Porque Ele continua existindo, Ele continua sendo absoluto, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo altíssimo, Ele continua sendo aquele que rege, aquele que tem o domínio sobre o reino dos céus, o reino dos homens, o reino das trevas, e que até mesmo o diabo não passa de um cachorro na coleira de Deus. Porque até o inferno, com toda a sua fúria contra nós, trabalha em favor do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Portanto, não desanime da sua caminhada. Portanto, não desanime daquilo que você tem buscado em Deus. E daquilo que você sabe que você precisa continuar buscando.
Porque tem pessoas que sabem que precisam buscar em Deus, mas não buscam. Você já viu pessoas que você vai conversar com ela, você vai aconselhar, e ela fala, não, eu já sei. Tudo que você vai falar com ela, não, eu já sei. Não, mas eu já sei. Sabe, mas não faz. Não adianta saber. O saber é para ser colocado em prática. Essa é a excelência do saber. Essa é a sabedoria do saber. Porque não adianta só eu conhecer, eu só saber e não praticar. Mas Josué aqui, ele vem trazer para nós uma lição, dentre várias que Josué traz para nós. Josué, ele assume o lugar, ele é o escolhido de Deus para assumir o lugar de Moisés, para suceder um grande líder. Não era tarefa fácil para ele, muito pelo contrário, era um grande desafio. Mas Deus o escolhe, quando Deus o coloca à prova. Guarde isto. Deus o escolhe quando Deus coloca Josué à prova. E Josué vence a prova. Josué honra a Deus. Josué, ainda que todos diziam o contrário, Josué e Calebe permaneceram no desafio e na missão que lhe foi confiada. Vai, olha a terra e vê como ela é. Ele foi, ele olhou, ele viu tudo que tinha, ele viu os desafios, ele viu tudo, mas ele também enxergou Deus naquela terra. Ele enxergou o cumprimento da promessa de Deus naquela terra. Não importava os inimigos que estavam lá, não importava o tamanho dos gigantes que estavam lá, importava que a promessa de Deus estava lá, e ele enxergou o cumprimento da promessa de Deus sobre o povo de Israel, ali naquele lugar. E então, Deus, ele se agrada de uma forma tão poderosa de Josué e de Calebe, que toda aquela geração, a Bíblia diz, né, que toda aquela geração que saiu do Egito, já não existia mais na época de ser o quê? De herdar a terra prometida. Mas Josué e Calebe foram preservados pelo Senhor. E eles herdaram a terra. E eles ali puderam desfrutar de algo muito poderoso da parte de Deus, que é o cumprimento da promessa. Todos aqui esperam o cumprimento da promessa, sim ou não? Eu não sei quais são as promessas de Deus na sua vida. Eu não sei quando foi que começou as promessas de Deus na sua vida. Eu sei de uma coisa, que a promessa de Deus na sua vida e na minha vida começou no dia que Deus determinou nos mandar para a terra. E se nós não desistirmos dela, nós vamos contemplá-la fielmente, Dilma. Nós vamos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus, ele continua sendo o que sempre foi, de eternidade a eternidade. Ele não muda, ele não titubia, ele não se abala. Ele é o Deus inabalável, é aquele que antes de tudo, ele já está no fim de tudo. Que antes de todas as coisas, ele já está no fim delas. Antes mesmo de tudo começar. Por quê? Porque ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é, aleluia, o Todo-Poderoso. E para ele fazer, Deus, ele não precisa de nada além dele mesmo para ele fazer. Não precisa. Você sabia disso? Agora ele conta conosco. Ele poderia fazer tudo sem precisar contar conosco. Mas ele decidiu escolher um povo, que é a sua noiva, a sua igreja, eleita, para que através de nós, o resplendor da graça e da glória de Deus viesse ser manifesta, aleluia, nesse mundo perdido. No meio de pessoas que cambaleiam de um lado para o outro, vivendo uma vã felicidade, vãs realizações, vivendo na ilusão e no ópio do pecado, da contaminação do mundo, daquilo que tira e afasta o homem de Deus, e que faz com que as pessoas percam a esperança no Senhor, percam a fé no Deus Todo-Poderoso, e buscam subterfúgios da fé, buscam aí atalhos, buscam tantas coisas, menos o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que verdadeiramente vai conduzir ao cumprimento da promessa. Quem é que tem missão aqui?
Quem é que tem uma missão de Deus, do céu aqui? Eu acredito que todas nós temos. Todas nós temos uma missão do céu que pesa sobre as nossas vidas. Não adianta o inferno dizer o contrário. Existe uma missão celestial que pesa sobre as nossas vidas aqui na terra. E por mais que venham os desafios, por mais que a nossa fé seja completamente abalada, porque vai haver momentos que a nossa fé vai ser completamente abalada, mas ela não será destruída. Você quer ver? Josué, ele passou por tantos desafios, que chegou um determinado momento na liderança de Josué, que ele pensou que aquela liderança que ele estava exercendo não iria cumprir com o desígnio para o qual ela foi estabelecida por Deus. E a fé, ela é a característica de Josué, sim ou não? Josué teve muita fé, mas ele também teve 2 outros aspectos, e eu quero falar rapidinho aqui com vocês sobre eles. Ele teve coragem e perseverança, porque não adianta apenas ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mais daquilo que se espera. Porém, a coragem e a perseverança é o que faz com que a fé seja colocada em prática na sua totalidade. Porque nós precisamos ter coragem para nos posicionar diante do céu, diante dos homens da terra e diante do inferno. Nós precisamos ter perseverança para resistirmos a tudo aquilo que opõe a nossa missão, a nossa prática de vida cristã, aquilo que honra o nome do Senhor através de nós. Eu costumo dizer que a perseverança, ela é a fé sendo desafiada todos os dias, e a esperança sendo vivificada em todos os momentos. Isso é perseverança. Porque de um lado a fé é desafiada até o limite da fé, o limite da nossa estrutura, o limite da nossa capacidade de suportar. Mas do outro lado, aleluia, está a esperança que nos vivifica e nos tira do monturo, aleluia, e nos faz voltar novamente à presença de Deus e dizer ao Senhor: eu sozinha não consigo, mas eu estou aqui. Aumenta a minha fé, multiplica a minha perseverança, a minha coragem, aleluia, porque eu não vou desistir daquilo que o Senhor me confiou. E o que é que Deus tem nos confiado nesses últimos dias? O que é que Deus ele tem confiado a você? O que Deus tem te confiado? Há momentos que nós queremos, jogar tudo para o alto, sim ou não? Quem nunca? Quem nunca? Jesus está difícil demais, quero ficar quietinha aqui, deitada na cama, e agora é contigo, Jesus. E o Senhor fala: tá, hoje você pode ficar deitadinha, eu te deixo ficar deitada, é seu direito, mas amanhã eu te coloco de joelho de novo. Amanhã eu te coloco para buscar de novo, amanhã eu te coloco para jejuar de novo, amanhã eu te coloco para se posicionar de novo, aleluia, e para estar viva de novo, para olhar para mim de novo, para entregar tudo a mim de novo, mas assumindo a sua responsabilidade espiritual. Porque, queridas, nós temos uma responsabilidade espiritual diante de Deus. Não adianta a gente querer transferir para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Não vai dar certo. Não vai dar. Já viu aquele velho ditado: se Deus quiser fazer, mas se Deus quiser. Não é bem assim que funciona. Senhor, primeiramente buscar a direção de Deus. Buscar a direção de Deus é diferente de transferir a responsabilidade para Deus. Buscar a direção de Deus é você decidir depender de Deus e não transferir a Ele aquilo que é responsabilidade. Josué, ele fez isso. Ele não transferiu ao Senhor a sua responsabilidade, a sua liderança, a sua missão. Por mais que ele estivesse sendo desafiado, mas ele não transferiu para Deus. Ele foi buscar em Deus. E ele perseverou. E ele resistiu às oposições. Outra pessoa também, que fala muito comigo na narrativa bíblica, é Jó.
Ele tinha tudo para desistir, sim ou não? Queridas, quem foi que deu o testemunho de Jó perante o arqui-inimigo das nossas almas? O próprio Deus, sim ou não? Era para Satanás falar mais alguma coisa? Não. Porque o Altíssimo estava dando testemunho do seu servo, do seu filho, do seu escolhido. Mas Satanás, ele não perde tempo. A prova disso é o que nós estamos vendo acontecendo no mundo. Então não era para ele ter falado mais nada, porque se o Altíssimo disse que Jó era aquilo, é porque Jó era exatamente aquilo que o Altíssimo estava falando. Ainda que o diabo dissesse o contrário. Mas o Senhor decidiu acatar aquela provocação de Satanás. E quando Deus ele decidiu acatar aquela provocação de Satanás contra Jó, não foi porque Deus, ele é injusto. Não foi porque Deus queria saber onde é que aquilo ia dar. Não. Porque na onisciência e onipresença e onipotência divina, Deus já sabia que Jó não iria negá-lo. Deus já sabia que Jó não iria sucumbi-lo. Que Jó não iria sucumbir-se, melhor dizendo. Que Jó não iria blasfemar contra o nome do Senhor. Não iria pecar contra o seu Deus. E é interessante, porque por 2 vezes, Satanás chega diante de Deus e fala, eu quero, me dê que eu quero. E Deus entrega. Olha a dimensão disso. Olha a dimensão disso. E na segunda vez, a Bíblia diz que Satanás chega diante de Deus, novamente se apresenta diante do Altíssimo, e então, Satanás, ele pede novamente, para que Deus entregue Jó nas suas mãos. Olha só, no capítulo 2, no capítulo 1, no capítulo 1 de Jó, Satanás, ele pede a Deus, para que toque na vida de Jó, perdão, na vida no sentido, não de alma, não de fôlego de vida, mas dentro do contexto de todas as áreas da vida de Jó. E então, no capítulo 2, no verso 4, Satanás ele responde ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E o Senhor disse a Satanás, eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Entrega um homem que ele mesmo deu testemunho dele, nas mãos do diabo. Você já parou para pensar nisso? É a Bíblia que está dizendo. Toma na tua mão. Eis que ele está na tua mão. Sabe o que isso revela para mim e para você? Que se Deus que deu testemunho, o próprio Deus deu testemunho de um homem, em toda a história da narrativa bíblica não fala que Deus, esse episódio novamente, que Deus fez isso com outras pessoas, mas fala no episódio de Jó, a profundidade disso. Isso traz para mim e para você que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a testemunha viva, está dando testemunho de nós na eternidade. Está dando testemunho de nós nas regiões espirituais. E a pergunta que fica é, se Satanás é acusador, chegar diante de Deus e for levantar contra nós acusações como ele fez com Jó, o que será mesmo? O que será mesmo que Deus vai poder usar para nos defender? Porque a Jó ele não defendeu. Ele não defendeu a Jó. Ele entregou Jó. Isso fala do quão profundo é e quão sério é a nossa vida aqui na terra.
Porque isso traz para mim e para você, que mesmo sendo íntegro, reto, justo, temente a Deus, o inimigo das nossas almas, ele vai continuar nos acusando diante do Pai. Aí é onde entra o terceiro fator. O que é mesmo que ele vai nos acusar e Deus vai ouvir e acatar? O que é mesmo? Porque muitas vezes nós enfrentamos lutas, nós passamos por situações das quais nós não entendemos. E por vezes nós achamos que orar e repreender a fúria do inimigo será suficiente. Mas haverá momentos em que nós vamos enxergar que quando a luta ela se intensifica, é porque existe algo autorizado pelo céu para que nós passemos aqui na terra. Foi autorizado pelo céu. Deus autorizou o diabo a tocar na vida de Jó, assolar a vida de Jó. Deus autorizou. E por vezes, quando nós passamos por situações tão difíceis, nós pensamos assim, por que isso? Eu costumo dizer, Deus não é por quê, é para quê? Eu quero o fundamento disso. Qual é o fundamento disso? Qual é o propósito disso? Qual é o desígnio do Senhor diante disso? E isso foi desde a minha adolescência. Desde quando eu soube de toda a verdade que envolvia a minha infância e que aconteceu todas as tragédias, envolvendo o contexto familiar, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e que foram notícia no Brasil inteiro. E às vezes, nós queremos as respostas muito rápidas. Só que Deus não vai responder. Deus não vai responder muitas coisas, porque tem coisas que é mistério. Tem coisas que é mistério, que só serão reveladas na eternidade. E não adianta nós proferirmos palavras diante de Deus, o atacando, o questionando, e colocando a divindade de Deus em xeque. Porque o que Ele decidiu, decidido foi, decidido está. E não adianta a gente querer correr da decisão de Deus, a gente corre da nossa, sim ou não? Mas da de Deus não. Voltando para Josué. Josué, ele decidiu viver uma vida onde as pessoas pudessem enxergar nele o modelo a ser seguido, tanto quanto Moisés. E também Josué não estava livre dos ataques e das retaliações do inimigo usando pessoas, do inimigo levantando pessoas. Tudo que Satanás ele precisa é de uma brecha, sim ou não? Deu brecha, ele vai entrar, ele vai usar e ele vai fazer o estrago, sim ou não? Ele não precisa mais do que isso. No caso de Jó, ele não precisou de brecha alguma. Ele viu que a integridade daquele homem reverberava no céu. E então ele provoca aquele que recebia a integridade de Jó. A narrativa de Jó não é outra coisa senão um grande provocativo. Um provocativo para nós. Porque os desafios da fé chegam. A nossa fé, em algum momento, ela vai ser desafiada. Por vezes em doses hepáticas, por vezes em pancada mesmo. Por vezes em momentos que nós vamos falar, eu não vou conseguir. É uma enfermidade que chega subitamente. É um diagnóstico que chega. É um luto que chega, é uma perda que chega. As finanças que quebram. Portas que se fecham. Pessoas que nos abandonam. E você se vê só. Você e Deus. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Pode faltar tudo, menos Deus. Pode faltar tudo, menos Deus. Pode faltar comida no prato. Pode faltar alguém para você dizer bom dia e boa noite. Pode todos sumirem, desaparecerem, evaporarem como fumaça. Mas o único que não pode faltar é Deus. A presença de Deus nunca pode faltar nas nossas vidas. Porque o dia que a presença de Deus faltar, nós morremos. Porque ainda que Deus não fale nada, que Deus não nos responda nada, a presença dEle precisa ser contínua, constante, diária, em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Prova disso é que Jó, ele diz, no capítulo 14,
Ainda que ele me mate. Perdão, capítulo 13, no verso 14. No verso 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Sabe o que é que o Jó está querendo dizer aqui? É que vai ter provas que vai parecer que nós vamos morrer nela. Alguém já viveu isso? Vai ter provas, Leite, que vai parecer que nós vamos morrer nelas. Só que Deus, Ele é tão soberano, Ele é tão poderoso, que quando nós achamos que já não tem mais jeito, que não tem mais vida para nós, que tudo acaba ali, que tudo encerra ali, que nós já passamos de tudo, que nós já não suportamos mais, Ele fala: agora eu te levo no limite da sua fé, e coloco você à prova de fogo coloco você na prova de fogo para se tornar a prova de fogo, para você vencer o fogo da prova que desafia a fé no seu limite. Quando eu estava no hospital do câncer com meu filho, em tratamento com ele, eu aprendi algo muito poderoso. Porque nos piores dias, mesmo ele assim, com muitas dores e com muitos sintomas da quimioterapia, ele jejuava. Ele dormia com a biblinha dele em cima do peito dele, e ele jejuava. Mesmo com todas as reações daquela quimioterapia tão agressiva, porque a quimioterapia para transplante de medula óssea é a pior quimioterapia que existe, porque ela destrói todo o DNA para poder receber um novo DNA, que é o da medula óssea transplantada. E então, eu via ele jejuando. Chegava o café da manhã para ele, e ele não comia. Mamãe, eu estou em propósito com o Senhor. E durante 3 anos eu fiquei ali dentro daquele hospital, junto com ele. E ao final de 3 anos, após o 2º transplante de medula óssea, ele já não aguentava mais, ele grita. E ele fala: Senhor, me leva, porque eu não dou conta mais. 3 dias depois, o Senhor o recolhe. O limite da fé. O limite da fé vai ultrapassar a nossa humanidade. Entenda isso. Haverá momentos que nós vamos ter bem mais do que simplesmente vontade de vencer. Nós vamos ter que perseverar até o limite da nossa fé. Viver em perseverança, viver em uma atitude de fé que reverbera no céu, vai exigir de nós muito. É interessante, porque no início, capítulo 1 de Josué, Deus ele já fala, ele dá a chave para Josué. Ser forte o quê? Ser forte o quê? Por quê? Porque Josué iria precisar da força divina para ele poder conseguir vencer as oposições que vinham, as oposições que viriam. E foram poucas as oposições que ele passou? Não foram, porque ele lutava, não era só com os inimigos externos, mas também com os inimigos internos. E por vezes nós vamos nos ver nessa situação, de lutarmos não somente contra os inimigos externos que querem destruir tudo que diz respeito ao nosso nome e ao nosso sobrenome, que quer trazer vergonha ao nome do Senhor, que quer trazer desonra ao nome do Senhor, que quer nos fazer prostrar diante de certas situações. Mas entenda uma coisa, que Deus ele permite os ataques e as oposições justamente para que nós cheguemos numa maturidade de entendermos que mesmo diante dos limites da nossa fé, existe um Deus no céu que continua absoluto, que Ele não mudou e que Ele não deixou de ser o que Ele sempre foi, por causa de situação alguma aqui nessa terra, que não é a vida, que não é a morte, que não é o abandono, que não é o desemprego, que não é a fome, que não é a doença, não é nada que vai mudar o que Deus é, nada. Deus, Ele continua sendo o que Ele sempre foi, e nós precisamos descobrir isto.
para que a nossa fé cresça, para que a nossa perseverança esteja ainda mais arraigada no Senhor, para que nós não venhamos submergir diante das situações, queridas. Existem situações que vão querer nos paralisar. Quem é que já sofreu paralisia do sono aqui? Parece que você está dormindo, mas a sua alma está vendo tudo. Quem é que já enfrentou esse tipo de guerra espiritual? Porque isso é guerra espiritual. É como se o inimigo quisesse daquela mesma forma, quando ele vem, o reino das trevas se manifesta, e nós sentimos, e então vem aquela paralisia. E é como se ele quisesse nos manter dessa forma, vendo a nossa alma, vendo tudo e não conseguindo reagir a nada. Eu já tive guerras espirituais que eu não conseguia abrir a minha boca e clamar o sangue de Jesus, da manifestação nítida do maligno. E é interessante, porque Deus, ele é tão poderoso, que quando a nossa boca não consegue bradar, ou falar, ou gritar, enfim, a nossa alma brada por nós, e então o céu é acionado. Aleluia. Na minha alma eu clamava: o sangue de Jesus te repreende, o sangue de Jesus tem poder. Eu não conseguia falar, mas o céu estava entendendo o que estava acontecendo. E o céu passa para nós uma mensagem todo o tempo. E hoje eu quero orar para que o céu seja revelado a você, para que a sua ótica espiritual saia do natural, e você comece a enxergar o reino espiritual como de fato ele é. Sabe por quê? Porque haverá momentos na nossa vida, principalmente hoje, queridos, em que antecede o arrebatamento da igreja, os que precede o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Não tem para onde fugir, nem para onde escapar. Está tudo pronto. O cenário está todo pronto para a chegada do anticristo, para o governo mundial. Não adianta nós queremos romantizar a palavra de Deus. Deixa eu te falar aqui uma coisa. A Bíblia não é romântica. Não existe romantismo na palavra de Deus. Existem realidades, fatos, ensinamentos, dos quais nós precisamos nos atentar a eles e estarmos apercebidos em todo o tempo, com os nossos sentidos apercebidos. Nós temos 5 sentidos, não temos? Nós temos 5 sentidos, o nosso corpo tem 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. Nós precisamos ter também os nossos sentidos espirituais apercebidos, ter os nossos olhos desvendados, os nossos ouvidos destapados, a nossa boca como uma tocha acesa, que inflama, que abre, que quando ela é aberta, fala da palavra de Deus, com autoridade, com ousadia, com poder e com clareza de discernimento. Nós precisamos entender os códigos secretos daquilo que Deus está nos revelando, porque todo dia Deus está nos revelando algo. Josué, na sua caminhada, ele entendeu isto, e por isso ele continuou perseverante. Ele não esmoreceu no pior momento em que ele estava. Todo líder passa por momentos difíceis. Todo aquele que Deus ele separou e derramou uma unção específica, porque todos nós temos um nível de missão nessa terra. Todos nós, e mediante o nível de missão que nós temos aqui nessa terra, nós também recebemos a unção para poder cumpri-la. E esse nível da nossa missão aqui na terra vai nos provocar dores. Não vai ser light, não vai. E isso eu posso te garantir. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Quanto maior é o ataque do inferno, quanto maior é a fúria do inferno contra alguém, você pode ter certeza que maior é o que Deus tem para realizar na vida daquela pessoa. Talvez hoje você olhe para a sua existência, para a sua vida, e fale: não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. E eu costumo dizer: celebre a vida, porque você está aqui. Celebre a vida, porque você está viva. Os ataques podem ter tirado a sua visão e a sua ótica de presente e de futuro dentro de uma perspectiva celestial, mas não conseguiu tirar a sua vida. Então celebre, porque você está viva. Tem um monte de gente que já não está mais.
Tem um monte de gente que já desistiu, está em cima de uma cama, sem saber o que fazer, esperando a morte chegar. E hoje, a nossa perseverança precisa ganhar uma perspectiva diferente, uma visão diferente, uma motivação diferente, um sentido diferente. Não é simplesmente dentro do aspecto de, não, eu vou perseverar nisso e pronto. Não. Deixa eu te falar. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer, Apocalipse 3, quando João escreveu as cartas às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus, Ele deu a ele chaves. E a todas as igrejas, praticamente a todas as igrejas, o Senhor falou, ao que vencer. É ao que vencer. Ou seja, é aquele que não vai parar. É aquele que não vai desistir. É aquele que não vai recuar. É aquele que vai avançar quando entende que precisa avançar. É aquele que vai parar quando entende que precisa parar um pouquinho. Parar para respirar, parar para tomar fôlego, parar para sair do meio dos escombros. Mas que vai se posicionar na presença de Deus. Ao que vencer, será dado. Ao que vencer, será coroado. Ao que vencer, estará participando do grande banquete, estará sendo vestido de branco, estará recebendo a pedrinha com um novo nome. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Não é ao que retrocede. Não é ao que fica chorando pelos cantos, se auto-vitimizando. Não é ao que vira as costas e fala, o Senhor não fez, então agora também não quero saber de nada. Não. Isso chama-se covardia espiritual. E está assim de covardes espirituais. Daqueles que, na verdade, trocam Jesus, ou deixam Jesus, abandonam Jesus, na primeira prova, no primeiro desafio, na primeira provocação. Precisamos compreender que o céu, ele é provocativo, viu? O céu, ele é provocativo. E glória a Deus por causa disso, por isso. Que o céu nos provoca em todo tempo. Nos provoca a quê? A quê? Nos provoca a crescer, nos provoca a confiar, nos provoca a descansar, nos provoca a nos posicionar, nos provoca a jejuar, nos provoca a nos arrependermos, a confessarmos e consertarmos com Deus. Nos provoca em todo tempo. O céu, ele é altamente provocativo. Por quê? Porque nós não fomos feitos para ficar estagnados. A nossa prática de vida cristã e a nossa regra de fé, ela é desafiada todos os dias. E haverá momentos, como eu já disse aqui, que a nossa fé será colocada à prova até o limite. Qual é o limite da sua fé? E quando Deus resolver testar o limite da sua fé, o que será de você? O que será de nós? Você já parou para pensar nisso? Quando Deus resolve testar o limite da nossa fé. Isso é algo, queridas, que precisa falar muito alto dentro do nosso coração. Porque todas as vezes que Deus for nos levar a um crescimento, Ele vai colocar a nossa fé em prova. À prova. Ele vai. Todas as vezes que Deus ele foi realizar algo muito grandioso na minha vida, me entregar algo muito grandioso, coisas também grandiosas e terríveis aconteceram, das quais eu nunca pensava que fosse passar. E deixa eu te falar, quanto maior a unção, quanto maior a missão, quanto maior a unção, maior também será o desafio da fé. Às vezes a gente vê muitos. Você fala, não, mas não é assim para todos. Amém. Amém. Mas para a maioria é. Eu não conheço uma pessoa, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, no sentido ministerial, de Deus usar poderosamente, que não foi moído, que não foi depois de moído, colocado no fogo, depois que saiu do fogo foi para a água, depois que saiu da água foi para a caverna, depois que saiu da caverna foi para a prisão, depois que saiu da prisão, enfim. Eu não conheço. Por quê? Porque a Bíblia está cheia de narrativas que nos mostram isso.
Simples, é só nós olharmos. Quando nós pegamos Davi, quando nós pegamos José, quando nós pegamos os grandes profetas, nós vamos ver o que esses homens passaram. Isso precisa nos provocar a termos atitudes condizentes com o que o céu tem estabelecido para nós. Porque há um momento de tudo isso, o momento da perseverança, é um momento difícil, porque é um momento que vamos ser colocados à prova, sim. Mas existe uma boa notícia. Existe uma boa notícia para nós, que é quando o Senhor, aleluia, Ele fala aqui na sua palavra, e aqui já no finalzinho do livro de Josué, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz no capítulo 21, no verso 44 e 45, e o Senhor lhes deu o quê? Repouso. Há um momento sim das provocações divinas, há um momento sim da perseverança, há um momento sim da nossa fé ser desafiada no limite, mas há também o momento do repouso, há o momento do cumprimento da promessa, há o momento de vermos a boa, forte e poderosa mão de Deus nos conduzindo, aleluia, nas boas promessas de Deus. É interessante porque Deus não tem promessa ruim para ninguém. A promessa de Deus é boa, assim como a sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e ela precisa ser aceita. Aceitar a vontade de Deus, às vezes, vem desafiar a nossa própria vontade. Mas aquele que se diz servo do Senhor, ele já não vive mais ele. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Dizer que Cristo vive em nós é carregar as marcas de Cristo mesmo. Como que eu falo que Cristo vive em mim, sendo que eu não tenho uma única marca desse Jesus na minha vida? Tem alguma coisa errada. Porque se eu digo que Cristo vive em mim, alguma marca dele eu preciso carregar. E Deus por vezes nos marca, e nos marca profundamente. E eu te convido a levantar-se, se colocar de pé. O Senhor é aquele que tem poder hoje para mudar o cenário da sua vida. Eu não sei se o momento que você está vivendo é um momento tão difícil na sua vida, a ponto de você pensar que a sua fé chegou no limite. Ser desafiada nesse ponto. Mas eu sei de uma coisa, que independente do estado que você se encontra, da situação que você se encontra, existe um lugar de repouso em Deus para nós. Existe um lugar de repouso, existe um lugar de vida, existe um lugar de vida plena, existe um lugar de plenitude do eterno nas nossas vidas. Existe um lugar. Ainda que tudo diga o contrário, Deus, Ele é poderoso para se manifestar diante de todo e qualquer cenário. Deixa eu te falar, não duvide da capacidade de Deus de realizar. Não duvide da capacidade dEle. Porque se Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo, o que é mais mesmo que Deus não pode vencer? Diga para mim, o que é mesmo que Deus não pode vencer? Isso que nós vivemos hoje, os desafios da fé que nós vivemos hoje, o limite, quando a nossa fé é colocada no limite, não é nada para Deus. A fúria do inferno não é nada para Deus. O levante de Satanás não é nada para Deus. Nada daquilo que vem se opor à nossa fé é nada para Deus. Nada. Aleluia. Oh, aleluia. Me roubar de ti, Senhor. Aleluia. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito. Aleluia. Em ti. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque a pastora Dilma, os intercessores vão orar e nós vamos orar aqui.
Os cadeados vão se romper. Os cenários vão mudar. Os cenários vão mudar. Parece que não, mas só parece, porque Deus está dizendo que vai mudar. Persevera. O momento na sua vida é de perseverar. Esse é o momento, aleluia, do desafio da sua fé. Mas é o momento de perseverar. Aleluia. Haverá dias que você não vai entender nada, mas Deus, Ele continua olhando para você, enxergando você, vendo você, cuidando de você. E é cuidando nos detalhes. Não é, não. É como pai mesmo. É como pai. É como Deus zeloso. Aleluia. Podem vir. Quem precisar de oração. Quem precisar de oração, venha. E uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais. Aleluia. Há um momento na nossa vida em que tudo que temos é o Senhor. E por vezes não é só um momento, por vezes são vários momentos, que tudo que temos é o Altíssimo, e o único que podemos contar é com Ele. Há momentos que só a presença dEle vai nos levantar. Há momentos que só a presença dEle, aleluia, vai nos restaurar. Há momentos que só a presença dEle, aleluia, vai nos colocar de pé de novo, vai nos fazer perseverar de novo, vai nos encorajar de novo, aleluia, aleluia. Mas eu quero dizer para você, Ele é suficiente, Ele é suficiente, aleluia. A suficiência de Deus basta, a suficiência do Eterno basta. Oh, arabasturianda la maias, terai dela basturianda la managas. Aleluia, aleluia. Nós precisamos aprender a querer mais o Senhor, porque quando nós temos mais de Deus, desejamos mais de Deus, sabe, queridas, nós voltamos ao primeiro amor. Quem lembra no início da sua fé? Não tinha distância, não tinha dificuldade, não tinha nada que nos impedia de estar na presença de Deus. A gente queria a presença de Deus. E aí eu tenho algo para te revelar aqui. De repente, toda situação que por vezes nós vivemos é justamente para nós podermos estar ainda mais buscando a presença de Deus. Não é para nos matar, não é para nos destruir, não é para nos fazer sentirmos envergonhados, não. É para nos levarmos mais perto dEle. Em todos os estágios, etapas da minha vida, nada do que me aconteceu depois que eu aceitei Jesus me levou para longe dEle, nada. Muito pelo contrário. Tudo que aconteceu antes de Jesus entrar na minha vida, e tudo que aconteceu depois dele estar na minha vida, dele ter entrado na minha vida, dele ser na minha vida, só me levaram para perto dele, só me levaram para mais perto dele. Não importa quanto fosse doer, não importa quanto fosse doer, aleluia, só me levou para perto. Que hoje você saia daqui entendendo isso, que tudo que você passou e que você tem passado e que você ainda vai passar, porque enquanto estivermos aqui estamos sujeitos a passarmos por muitas provações. Tudo é para nos levar para perto dele, para mais perto dele, para mais perto. Aleluia. Não é para nos afastar,
mas é para nos levar ao centro da perfeita e soberana vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus. A minha alma buscava, mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo o vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava, mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Oh, aleluia. Minha vida foi transformada. Glória a Jesus. Aleluia. Dilma, tem uma palavra de Deus para você. Não pare. Não pare. Josué foi o escolhido do Senhor para suceder um grande líder, um grande homem de Deus. E os desafios foram imensos, dolorosos e por vezes constantes. Mas ele cumpriu fielmente com a missão dada não por Moisés, mas pelo próprio Deus. Não se preocupe, porque esse lugar ainda vai estar cheio. Esse trabalho ainda vai estar cheio. Não desista. Persevere, persevere, persevere. E não se esqueça nunca, nunca, de que é com poucos que Deus ganhou grandes batalhas. Não foi com muitos, foi com poucos. Aleluia. Sandro, pode sentai-vos, queridas, um minutinho. Pode soltar, Sandro. Eu acho que o tá? Esse daqui é o convite do lançamento do livro que o Senhor me confiou. Eu posso dizer que uma das maiores missões da minha vida foi escrever esse livro. E nós chegamos a essa etapa tão difícil, mas ela foi concluída fielmente. E eu quero te convidar a estar aqui conosco no próximo sábado às 19 horas. Para juntas compartilharmos de um momento maravilhoso na presença do Senhor. E aquele primeiro vídeo que vocês assistiram é apenas a chamadinha do documentário sobre o livro. Então eu convido você, convide outras mulheres, né? Esteja convidando outras mulheres, porque vai ser uma noite muito poderosa em Deus. Porque testificar do que Deus fez, não é porque é a minha vida, não, mas porque Ele fez. Poderia ter sido na vida de qualquer uma outra pessoa, mas Ele resolveu fazer na minha. E Deus decidiu me fazer viver para contar. E 52 anos depois de tudo, o livro está aí. O livro veio. E junto com ele um documentário que não foi fácil fazer. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele é Deus que se revela no pano de fundo de toda e qualquer história. E Ele mostra que do começo ao fim, Ele sempre esteve no controle de tudo. E a prova disso é que eu estou viva para contar. Então, eu convido porque vai ser uma noite muito, muito abençoada. E eu estou em clamor a Deus, porque eu sei que as lágrimas vão vir, né, gente? Mas eu estou orando ao Senhor para que Ele conduza tudo e para que cada pessoa que aqui se fizer presente
possa sair daqui totalmente edificada, com seu coração agradecido a Deus pela vida que Deus te deu. Ainda que você não tenha motivo algum para isso, você vai entender que há algo maior de Deus na sua vida. Amém? Pastora Dilma, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé. Eu quero divulgar também, a semana que vem, gente, venha prestigiar a Danise. É um testemunho impactante. E eu tenho escolhido pessoas para estar aqui nesse altar, que a vida dela condiz, né? E o tema da Denise foi perseverar. Em meio a uma tragédia, essa mulher está de pé. Vocês viram um pouquinho que ela perdeu o filho dela, mas a história dela é bem além disso, bem antes disso, é uma tragédia. E ver a Danise de pé é só Deus, sabe Deus? Sabe aquilo que a Danise falou? Que às vezes a gente vai no limite. Então se prepare, cada segunda-feira, venha com a expectativa em Deus e desarmada para receber aquilo que Deus vai te entregar nesses dias. Deus vai entregar coisas grandes e poderosas. A Danise não sabe, mas as meninas que andam comigo sabem que eu estudo Josué. Deus fala comigo em Josué. Quando foi para assumir o manancial, foi em Josué que Deus falou comigo. Então, assim, foi muito profético para mim. Coloca suas mãos assim, eu quero declarar uma semana de bênção e de vitória na sua vida.